Então, vamos lá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente. Alguns recados básicos aqui, né, acerca da nossa matéria, da nossa prova, da nossa inicial. Nós estamos fechando aí mais uma VA, que é a VA2, e a partir de semana que vem começam as provas iniciais. A nossa prova inicial, eu vou marcar ela agora com vocês para o dia 20 de outubro, tá? Então, dia 13, a gente tem aula normal e a nossa prova inicial fica para o dia 20 de outubro, tá ok? A matéria da nossa prova inicial vai ser até a matéria da aula de hoje, tá? Como que eu faço a prova inicial? É a primeira vez que a gente cruza, né, e tem aula junto. São questões abertas, 3 questõezinhas abertas, cada uma valendo 10 pontos, interpretativas, e tudo dentro do que eu passo no material para vocês e dentro de sala de aula. Não tem nada além, não tem nada de pegadinha, não tem nada de pé de página, tá? Não tem nada restrito em questão de material, e tudo fica aí à disposição de todos vocês. E qualquer dúvida antes do dia 20 que vocês tiverem, ou a gente trata na sala de aula hoje, dia 13, ou a gente trata no WhatsApp também, sem problema algum, tá? E se necessário for fazer alguma vídeo, alguma coisa, independentemente do horário de aula também, eu me predisponho aqui a fazer com vocês também e sanar qualquer dúvida e qualquer eventualidade que for necessária aí para vocês. Então, fique extremamente à vontade e é algo extremamente tranquilo aí com vocês. Vamos lá, gente. Estou continuando aqui a nossa matéria. Nós terminamos a nossa discussão semana passada e fomos trabalhar justamente o artigo 150 e seguintes da Constituição da República, onde o artigo 150 traz lá, né, as limitações do poder de tributar. Então, vimos lá que no inciso 1 que temos o princípio da legalidade, ou seja, nada pode ser feito se lei não prescrever. Temos lá o princípio também do tratamento equitativo, né, que não podemos ter diferenciações dentro do direito tributário, e isso é uma questão bem interessante, bem importante para a gente analisar no nosso contexto do dia a dia, porque a gente acha que isso é algo muito óbvio, mas não. E até mesmo porque a nossa Constituição ela adveio após um período de Estado militar, onde havia discriminação de tributações, tá? E essa nova Constituinte nossa trouxe para a gente um diploma constitucional que ele preza a igualdade entre todos. E aí continuamos no nosso inciso 3 do artigo 150, que traz algumas questões básicas para a gente. E o inciso 3, que eu coloquei inclusive lá no material, tem assim: é proibido qualquer ente da federação, né, estados, União, municípios, cobrar tributos. A linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. O que é isso, gente? É proibido qualquer ente da federação. Isso na contabilidade é uma coisa muito interessante, porque a contabilidade ela chega a ser incrível para mim, porque você vê o tributário muito mais no contexto e na nossa vivência e no nosso dia a dia, né? Então, vem lá e fala: é proibido a gente cobrar tributos em relação a fato gerador ocorrido antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. Vira e mexe, a gente tem mudanças legais nos tributos ou novos tributos, e aí vem aquela discussão: a partir de quando que está vigente? Como que vai acontecer? Vai pegar o que já passou ou não passou? Né? E aí esse inciso 3, a linha A, ele tem uma colocação muito interessante, porque a colocação dele é justamente no seguinte sentido: eu não posso cobrar ou aumentar ou instituir tributo antes que lei o estabeleça. Isso é o princípio nada mais, nada menos, gente, do que o princípio da irretroatividade.
Eu não posso retroagir no tempo uma questão tributária. E isso é muito importante, isso é muito válido para a gente ter no nosso contexto e no nosso dia a dia. Tá? Ah, professor, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio assim, não. Tá? Porque isso, dentro do campo contábil, é uma coisa que gera muita insatisfação para os nossos clientes. Porque a vontade de todo mundo é nunca pagar nada ou não pagar o que é cobrado, porque a carga tributária nossa é extremamente elevada, né? Então, muitas pessoas têm essa concepção de não querer e não ter que pagar tamanha questão tributária e tanto encargo tributário, vamos dizer assim. E aí nós temos uma situação muito peculiar, que é justamente o seguinte: o ente tributante não pode virar e falar assim, olha, nós cobramos X esse ano, mas não foi suficiente, então nós vamos cobrar mais um valor de tanto. Gente, isso não pode. Por que não pode? Porque senão eu vou contra a segurança jurídica. Quando a gente paga alguma coisa, a gente paga justamente no intuito de quê? De ter uma situação convalidada e acertada do que aquilo que a gente foi cobrado e para aquilo que a gente trabalha, aquela situação ali foi sustentada dia a dia, né? Então, exemplo, vamos supor, a gente agora em outubro, o governo de Minas vira e fala assim, olha, nós cobramos o IPVA de todo mundo, mas não foi suficiente. Todo mundo que é dono de veículo paga mais R$100 de IPVA desse ano. Você ia pagar? De jeito nenhum. Por quê? Porque o fato gerador se deu dia 1º de janeiro, todo mundo já quitou o IPVA que tinha para pagar do ano, e agora não pode o governo virar e falar, eu quero arrecadar mais 100 do IPVA desse ano. Não, de jeito nenhum. Ah, se ele quiser mudar a lei para o próximo IPVA, que vai ser ano que vem, essa lei aumentar, mudar e etc. e tal, ele pode. Ou seja, a gente não pode retroagir uma questão tributária no tempo, se lei não estabelecia. Porque se a gente faz isso, e se isso fosse admitido pelo nosso sistema constitucional, nós teríamos aí, gente, uma grande insegurança jurídica e instabilidade jurídica. E o que isso configuraria? Isso configuraria nada mais, nada menos que o quê, turma? Uma necessidade de não querermos fazer e não querermos pagar nada mais em dia. Tá? Além dessa linha A, que traz essa questão da segurança jurídica, nós temos a linha B e C. A B vem e fala, também é proibido os entes da federação cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Isso aí a gente chama de anterioridade anual, tá? Mas cuidado com essa anterioridade anual. O que quer dizer isso? Vamos supor que o governo editou um novo tributo e o princípio de anterioridade é anual. E esse tributo foi publicado dia 6/10/2021. Pergunto aos senhores, se a anterioridade anual desse tributo é anual, quando que ele entra em vigor? Dia 6/10/2022 ou dia 1º de janeiro de 2022? O que vocês acham? Dia 1º de janeiro. Por quê? Uai, que passa a ser vigente, né? Ou seja, do início do ano até o, tipo assim, né? A vigência anual, né? No caso, 1º de janeiro até a data limite, né? Especificada aí, igual vamos supor o IPVA, por exemplo, todo mundo sabe que no mês de janeiro começa a pagar, tem um rodízio de placa, enfim, ou seja, pagar dentro daquele ano ali, né? Exatamente, Rose, porque justamente a gente fala exercício financeiro. E o exercício financeiro contábil se dá do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Então, se eu tenho uma lei que fala que a anterioridade é anual, eu não conto um ano inteiro da publicação dessa lei, que instituiu ou aumentou esse tributo. Eu conto a mudança de ano, porque a anterioridade anual fala no mesmo exercício financeiro. Então, logo, vai ser no exercício financeiro subsequente. Entenderam? Alguém tem dúvida quanto a isso?
Então, beleza. O raciocínio da rua está certo, todo mundo entendeu, ok. Aí nós vamos para a linha C. Na linha C, vira e fala, também é proibido a gente cobrar tributos, né, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Aí é uma outra anterioridade, que é chamada de anterioridade nonagesimal. Tá? O que é essa anterioridade nonagesimal? Eu tenho um tributo que é instituído, vamos supor, vamos pensar que todo mês são 30 dias, tá, turma? Que é dia 6/10 de 2021. Esse tributo é aumentado e tem que esperar 90 dias para entrar em vigência. Ele vai entrar em 6/11, 6/12, 6 de janeiro de 2022. Ou seja, conta-se 90 dias para ele entrar em vigor. Né? Isso acontece muito, turma, com as contribuições sociais. Quem mexe com folha de pagamento aí, vira e mexe, a gente tem as contribuições sociais aumentadas, né? O custo operacional empresarial sempre é majorado, e isso sempre acontece com as contribuições sociais aí que a gente tem. Isso está lá no artigo 195 da Constituição, parágrafo 6º, tá? E a gente pode ter as duas anterioridades, que é a anual e a nonagesimal, que vai ser chamado, quando essas duas se aplicam em conjunto, em anterioridade mista, né? O que é essa anterioridade mista? Eu vou contar tanto a mudança do exercício legal, financeiro, mudança de ano, e vou contar 90 dias da publicação. O que terminar por último vai ser a data em que vai entrar em vigor essa nova legislação tributária. Então, exemplo, em dia 10 de março de 2021, eu publico uma lei tributária e ela tem uma anterioridade mista. Março, abril, maio, junho. Só que o virada de ano só é o ano posterior, ou seja, vai entrar em vigor só dia 1º de janeiro do ano seguinte. Agora, eu publico uma nova lei dia 1º de dezembro, e a anterioridade é mista. Se eu falar mudança de ano, 1º de janeiro, só que, se eu contar 90 dias, vai ser 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março. Então, essa legislação tributária entra dia 1º de janeiro ou dia 1º de março? Dia 1º de março. Então, a anterioridade mista, você sempre vai aplicar a anual e a nonagesimal e ver o que vai acabar por último para ser o prazo de início aí da cobrança desse novo tributo. Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Tranquilos? Aí muita gente me indaga na seguinte situação: professor, eu tenho que decorar isso? Não. E principalmente quem mexe na área contábil não tem necessidade de... Boa noite, Gabriela, eu nem te cumprimentei aqui, não. E Karina também. A intenção não é decorar, mas a intenção é muito interessante a gente entender. Então, exemplo, na aula passada, eu falei com vocês algumas características tributárias. Dentro dos tributos, nós temos uma característica do tributo ser caracterizado de forma fiscal, extrafiscal e parafiscal. Quando eu falo fiscal, é porque ele tem o intuito apenas de arrecadar. E aí, se o intuito é meramente arrecadatório, eu tenho que aplicar algum tipo de anterioridade. Então, exemplo, o imposto de renda é um imposto de característica fiscal, ou seja, fazer fluxo de caixa para o governo. E aí o imposto de renda tem que aguardar a anterioridade anual. Ah, professor, por isso que eles estão doidos para aprovar essa reforma tributária rápida, ou essas mudanças no imposto de renda para publicar a nova lei esse ano ainda? Sim, porque se publicar esse ano, ela entra em vigor dia 1º de janeiro do ano que vem. Ah, eu lembro, professor, que teve um tempo atrás que nós tivemos uma questão que os carros importados chegavam no Brasil e eram comercializados e vendidos com preço melhor do que carro 0 quilômetro aqui. Ou seja, a gente importava o carro, pagava todos os impostos na importação e no desembaraço aduaneiro, e o carro ainda ficava mais barato do que o carro produzido aqui no Brasil, e tinha mais opcionais e uma melhor qualidade, a depender da marca, né, do que os carros aqui internos.
E aí a Dilma, na época, o que ela fez? Ela aumentou a tributação do IPI sobre veículos importados de um dia para o outro. Deu certo? Não. Por quê? Porque o aumento da alíquota do IPI tem que aguardar 90 dias. Então, você via toda concessionária de carro importado falando o quê? Compre o seu carro importado antes do aumento do IPI. Né? Agora, e o IOF? Tem que esperar alguma coisa? Não, não se aplica não se aplica nenhum tipo de anterioridade nele. Assim que você muda a alíquota, que pode ser por meio de decreto presidencial, ou seja, um simples ato do presidente da República, que aumenta a alíquota dentro do que a lei permite, ele entra em vigor de imediato. Então, vamos lembrar um caso histórico aqui. Em 2007, se não falha em memória, nós tivemos aí o fim da CPMF, né? Que era a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Não sei se vocês recordam disso. Aí todo mundo foi soltar foguete, comemorar Réveillon e etc. e tal. E no dia 1º de janeiro, o governo fez o quê? Aumentou a alíquota do IOF sobre tomada de empréstimos. Era 0%, passou para 0,38%. E por que entrou em vigência de imediato? Porque o IOF é tido como um imposto extrafiscal, ele regula o mercado. Então, dentro do que a lei permite, eu posso alterar as alíquotas e essa alteração vai ter um caráter imediato. Então, é muito legal, e aí vocês terem essa noção do que é um imposto que tem regulação de mercado, o que é um que é só para recolher e fazer fluxo de caixa para a gestão pública, né? O que é o outro destinado, que são os parafiscais, que o maior exemplo é os tributos relacionados à Seguridade Social. Tá? Então, quando a gente começa a entender essa lógica do que realmente acontece, até para os nossos clientes e para a nossa atividade, tanto contábil quanto jurídica, fica muito mais fácil a gente conseguir explicar para as pessoas essas colocações. Tá? E entender, olha, mudou o IOF sobre o câmbio, e ferrou. A partir de amanhã já é IOF novo, não adianta nem correr e trocar o câmbio lá que eu precisava trocar. Tá? Por quê? Porque é um tributo de característica extrafiscal. E aí ele não precisa guardar essas anterioridades que a gente falou. E aí, professor, onde é que isso está? Né? Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 150. E aí, no nosso material, eu destrinchei isso tudo para vocês. Né? Então, coloquei lá o IPI, eu tenho que observar a anterioridade nonagesmal, né? Mas o IPI eu posso ter um aumento da alíquota por decreto, o imposto de renda, anterioridade anual, o imposto sobre grandes fortunas, se um dia vier a ter, ou imposto territorial rural, vai ser anterioridade mista, o IPVA e o IPTU tem tanta anterioridade mista para algumas questões, tá? E aí eu fui explicando isso bonitinho para vocês dentro do nosso material lá, que eu já postei também. E temos aí o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, que fala justamente aí dos princípios constitucionais e dessas exceções das regras aí, que são os tributos de característica extrafiscal, que é o que eu expliquei também na aula passada para vocês. Até aí alguma dúvida? Diga, meu bem. Só para tirar uma dúvida sobre o arquivo que você posta um arquivo ou você posta só no explicando? Lá Não, eu posto o arquivo de texto lá no nosso sistema faculdade. Só o arquivo de que vem o texto, não tem um arquivo para baixar? Não, tem não. É só o texto mesmo que está lá no sistema faculdade. Aí todo meu texto, no finalzinho, tem alguns vídeos lá, algumas coisas, mas o arquivo é um só também. Ah, tá ok. Obrigada. Tá, nada, as ordens. Tranquilo até aí, gente? Dúvidas? Perfeito. Além disso, vamos lá. Nós temos aí, então, em continuidade com isso, o inciso 4 do artigo 150 da Constituição. E quando a gente trabalha o inciso 4, ele vem e fala que também é proibido qualquer ente utilizar tributo com efeito de confisco. Isso é muito interessante, tá?
Por quê? Porque a gente volta lá no que a gente aprendeu no início do semestre, justamente por questão da definição do que é tributo. Artigo 3º do Código Tributário Nacional, né? Que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, né, instituída mediante lei com atividade administrativa plenamente vinculada e que não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, pagar tributo é uma obrigação de todos nós e não é uma penalidade, é um dever do cidadão brasileiro pagar tributo. E aí o artigo 150 da Constituição fala que é proibido qualquer ente da federação utilizar o tributo com efeito de confisco. O que é confiscar, turma? Confiscar é tomar para si o que não lhe pertence. Literalmente, tomar o que não lhe pertence. E a função do tributo não é essa, né? Então, isso vai muito com aquela curva de Laffer que nós trabalhamos aqui dentro de sala de aula também, que eu acho que é bem interessante. Você ter essa autonomia, você ter essa disciplina e essa ciência de que a tributação não busca nenhum tipo de confisco. Tributo é quando você faz algo certo. Aí temos, então, a multa. E a multa não é tributo. E a multa, dentro de uma questão tributária, ela pode ter um caráter pedagógico, sancionatório ou confiscatório. Vamos lá. A multa, no nosso dia a dia, para vocês que trabalham na área contábil, ela tem um caráter, o quê, gente? Pedagógico. Ô, fulano, eu estou te mandando aqui a DAS, mais a guia de recolhimento para você pagar, que até o dia 20 desse mês, e paga ele, hein? Até dia 20. Ah, por quê, fulano? Se eu não pagar ele até dia 20, o que vai acontecer? Se você não pagar ele até o dia 20, você vai pagar uma multa aí, e mais correção e juros quando você for pagar. Então, é legal você pagar dentro da data de vencimento, para você não criar um passivo e ter um valor muito maior do que deve pagar aí por conta desse atraso. Essa primeira característica da multa, turma, seria uma multa de caráter o quê? Pedagógico. Ou seja, paga na data certa, porque o governo confia e acredita que vai receber aquilo ali até a data de vencimento. Agora, eu posso ter uma multa com caráter o quê? Sancionatório, né? Que é o quê? Uma penalidade que o fisco vai te aplicar porque você não cumpriu aquilo ali que tinha que cumprir. Ou você fez algo que não deveria fazer. E essa multa, quando ela tem um caráter sancionatório, a sanção e aplicação dela vai depender muitas vezes do que aconteceu, como e se é reincidente ou não. Ou seja, eu me equivoquei, beleza, você é a primeira vez que tem um tipo de problema desse, dependendo do tributo e dependendo da discussão, você tem até 50% de desconto no pagamento da multa, né? Agora, eu descobri aí uma pessoa que está vendendo recibo médico, e aí eu comprei lá 10 mil reais de recibo médico para melhorar um pouquinho meu imposto de renda. E aí eu caio na malha fina. E o físico vira e fala assim, como é que você está apresentando um recibo de médico desse que a multa, que o médico tem 3 anos que morreu? Estou contando esse caso, eu já tive esse caso, tá, gente? Não é da minha cabeça, não, eu já tive esse caso. Pois é. E aí a culpa foi do contador, tá, turma? Porque o contador falou que tinha esse médico, e por aí vai. Sempre a culpa ou é do advogado ou do contador, né? Infelizmente. E aí nós tivemos esse caso, e aí a pessoa caiu na malha fina e tomou uma multinha. Essa multa aí ela vai variar, ela vai de 150% a 225%, a depender da gravidade, porque ela tem um caráter não só pedagógico, mas sancionatório e até mesmo confiscatório. Tipo, fulano, não compra documento falso ou recibo falso para declarar imposto de renda, não, porque se isso for descoberto, a multa vai quebrar suas pernas e seus braços, tudo junto. E assim fizeram com esse cliente meu. Tá? Então, nós temos essa característica também, e é importante a gente entender que multa não é tributo.
Multa é uma penalidade que pode ser graduada, pode ter caráter pedagógico, sancionatório e até mesmo confiscatório, tá? Tem um caso muito interessante que mostra para a gente que a multa traz um caráter confiscatório, que é o caso da American Visions Tobacco. Era uma empresa de tabacaria, de produtora de cigarro, situada no Brasil, onde ela fazia uma prática que alguns de vocês devem conhecer muito bem, né? Que ela declarava os tributos todos, mas nunca recolhia nada. E aí, até restar configurado uma sonegação e uma fraude tributária, porque havia-se uma operação de criar um caixa 2 ali até você sangrar essa empresa como um todo, e aí houve penalidades de caráter, inclusive, confiscatório, para inviabilizar a continuidade dessa empresa a nível Brasil, tá? Então, assim, são coisas que a gente vê, por incrível que pareça, com muito mais frequência no nosso mercado de trabalho do que a gente imagina. Alguma dúvida até aí? Eduardo, questão da multa, por exemplo, assim, eu não sabia. Multa que gera multa em cima de multa. É igual, por exemplo, esqueceu de pagar a multa de atraso do imposto de renda. Acho que uns 2 anos atrás, se você não pagasse na data certa, não gerava outra multa. Hoje em dia já gera. Será isso é o correto? Na verdade, é o seguinte, você tem algumas multas e essas multas vão ser diferenciadas a respeito do caso. Então, exemplo, uma coisa é falar assim, multa porque não pagou o imposto de renda que tinha que pagar. Você vai pagar uma multa que é de acordo com essa situação. Agora, eu tenho que fazer imposto de renda e entregar até dia 30 de abril, não entreguei após e ainda gerou um valor a pagar. Eu vou ter duas multas nesse caso? Sim. A primeira multa, porque eu entreguei fora do prazo. E a segunda multa, que eu tinha que pagar um valor e esse valor já está atrasado. Então, vai ter uma correção, uma multa sobre este valor devido também. Entendeu? Ah, tá, entendi. Foi isso mesmo que aconteceu. A pessoa entregou atrasado, gerou a multa de 165 e alguns centavos, que eu não lembro corretamente. Perfeito. Aí isso que eu achei estranho, eu calculei no Sicalc, né? Que agora é pela Isso. internet, pelo site, não gerou juros e nem multa. Aí eu paguei o valor que eles calculou lá de 165 mesmo, só que na hora, só que não, não a declaração não saiu dependência, estava na malha ainda, aí estava devido ainda 2,86, só que o próprio Sicalc não reconheceu esse 2,86 de multa. Isso que eu achei estranho. Aí eu tive que gerar uma nova DARF no Sicalc, no valor de R$10, que é o mínimo, para pagar para o imposto de renda sair da malha. É isso mesmo. Entendeu? Mas não é multa sobre multa. É multa, primeiro, de um caso, de entregar fora do prazo, e multa sobre o valor que tinha que pagar, ele não foi pago a tempo em modo até a data limite, então vai gerar uma multa e correção aí sobre isso. Entendeu? Entendi. Além disso, gente, nós temos lá no artigo 150, inciso 5, que também é proibido qualquer ente da federação estabelecer limitação de tráfico de pessoas ou bens por meio de tributo entre estados ou entre municípios, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas. Aí nós temos algumas questões extremamente legais e importantes a falar, né? Primeiro, nós temos o livre acesso a qualquer lugar do Brasil e o direito de ir e vir. Mas eu tenho aí tributos, né, interestaduais, principalmente o ICMS, que vocês entendem tão quanto eu, ou até melhor do que eu, o qual não limita o tráfego de pessoas ou bens, mas ele impõe obrigações e deveres para que haja essas circulações. Então, nós temos aí a diferenciação de alíquota, a gente tem aí as alíquotas interestaduais e uma série de outras questões. E, além disso, vem e fala um inciso, né? Além dessa questão do tráfico de pessoas e bens, que você não pode limitar, você tem a ressalva da cobrança do pedágio. Pedágio, gente, quando eu pago um pedágio, eu não estou pagando tributo, eu estou pagando
tá? Um pedágio que se equipara a um preço público ou uma tarifa. Por que não é um tributo pedágio? Porque, primeiro, não é obrigatório. Segundo, quando eu tenho uma estrada pedagiada, ela está sendo direcionada para uma concessionária de serviço público. E essa concessão é uma empresa de economia mista, muitas das vezes, ou uma sociedade anônima. E essas empresas, elas buscam e almejam o quê? Lucro. E, por conta disso, elas têm a tributação normal. Tá? E o que difere o pedágio de uma taxa? O pedágio da taxa se difere, primeiro, porque o pedágio é feito e calculado com base num contrato administrativo, em que a concessionária ganhou um direito de explorar por 30 anos ali, geralmente, e, além disso, o pedágio não é obrigatório, você só paga quando você usa. A taxa ela é obrigatória. Tá? Então, a mesma lógica da passagem do ônibus, igual eu expliquei para vocês. A tarifa de ônibus que a gente paga lá, R$ 4,50, é a mesma coisa que falar que é uma taxa? Não. Por quê? Duas diferenças básicas. O preço da tarifa é estipulado mediante contrato e não por lei, tá? Contrato entre, no caso, vamos supor, a prefeitura e as concessionárias de ônibus, tá? E, além disso, a tarifa de ônibus não é algo compulsório, obrigatório. Você só vai pagar realmente se você vier a utilizar. Tá ok? E aí nós vamos deixar para a próxima aula, turma, para falar do inciso 6, que é um inciso extremamente complexo e que traz muita indagação aqui e muita preocupação para a gente no nosso sistema constitucional, porque ele fala de partido político, ele fala de templo de qualquer natureza, ele fala de imunidade de fundações, autarquias e outros entes afins aí, que aí eu prefiro gastar uma aula inteira para a gente debulhar em cima dele, que ele tem muita pegadinha aí no nosso dia a dia, no nosso contexto. Deixa eu só dar uma palhinha aqui, que me pediram para explicar novamente aquela questão do artigo da taxa de fiscalização, localização e funcionamento, da TFLF. O que aconteceu naquele julgado que eu mandei para vocês no grupo, que inclusive vocês estão usando para responder a VA2? Ali o Supremo reconhece que todos os municípios, tá, não precisam necessariamente ter uma fiscalização efetiva da taxa de fiscalização, localização e funcionamento. Por quê, turma? Antigamente, nós entrávamos com ações judiciais justamente alegando que o município queria cobrar da gente uma taxa de fiscalização, localização e funcionamento, que é a famosa TFLF, sobre o argumento de que ele iria cobrar aquilo ali da gente, tá? Mas a gente não sofria uma efetiva fiscalização. Então, era muito normal, né? Às vezes eu abri uma empresa hoje, encerrei ela, e todo ano vinha a taxa de fiscalização para mim. E uma das coisas que eu alegava era, a empresa não existe, segundo, eu nunca sofri efetiva fiscalização, e uma série de coisas. E o intuito de taxa é utilizar-se do poder de polícia, igual a gente já explicou aqui na sala, ou então o intuito da taxa também, né, é fazer essa regulação aí de mercado. Só que a taxa é um tributo. Ela é divisível, ela é específica, ela tem a contraprestação e etc. e tal. E quando a gente recebia essas cobranças indevidas, né, justamente aí dessas questões aí, no que se refere à taxa, que é a taxa de fiscalização, localização e funcionamento, a gente argumentava nos processos que não tínhamos sofrido essa fiscalização, então não era devido. E por muitos anos a gente ganhou isso, até o Supremo mudar a posição dele e falar justamente o seguinte: olha, para você cobrar uma taxa de fiscalização, localização e funcionamento, você não precisa realizar a efetiva fiscalização, mas basta o município ter um pequeno órgão com um agente fiscalizador. O que ela quer dizer? Para mim, Eduardo, e aí eu já estou dando resposta e trocando ideia com vocês aqui, turma, para mim, Eduardo, essa TFLF, ela deixa de ter um caráter de poder de polícia
e passa a ter um caráter meramente arrecadatório, tipo, eu quero criar fluxo de caixa para o município. E essa não é a intenção do tributo. E essa é a minha crítica ferrenha que eu tenho a respeito disso. E aí, com base nisso, eu consigo explicar várias atrocidades que já aconteceram na nossa sociedade, que se você tivesse uma fiscalização efetiva, a culpa não era da sociedade como um todo. Então, exemplo, o Supremo vem e dá essa decisão falando que o município não precisa fazer a fiscalização efetiva. Basta ele ter um núcleo que vai fiscalizar. Se ele vai fiscalizar um estabelecimento ou 100, não interessa. Ou seja, para mim, o cunho desse tributo é meramente arrecadatório. E aí vem um acidente, Deus me livre e guarde, igual aconteceu o ano passado no Ninho do Gavião, igual aconteceu na Boate Kiss, que quando esses acidentes acontecem, o corpo de bombeiro é culpado, a polícia é culpada, o prefeito é culpado, o empresário é culpado, todo mundo é culpado. Mas ninguém culpa o Supremo Tribunal Federal de ter dado uma decisão de que você não precisa de uma efetiva fiscalização. Ou seja, um poder de polícia e um tributo chamado taxa, que tinha uma função essencial de cobrar aquilo ali, perdeu valor porque o negócio agora é só fazer arrecadação financeira. Então, a culpa de muitos acidentes que a gente sofre aí, muita catástrofe que a gente vê, ela se deu por conta de uma falta de fiscalização. Mas ao momento que o Supremo Tribunal Federal entende que a taxa não tem que ter essa fiscalização efetiva, ele está literalmente, desculpa o linguajar, tá, gente, abrindo as pernas para fazer coisa errada, né? Deixando passar ali tudo quanto é tipo de coisa errada. Ah, mas aí acontece um incêndio dentro de uma boate, a culpa é do empresário e da banda. Mas ninguém pensa que a culpa é do empresário e da banda porque o Supremo deu uma decisão que não obriga o município, o corpo de bombeiros e etc. e tal, fazer uma fiscalização regular. Então, é essa questão que eu quero que vocês floreiem aí na cabeça para responder a VA2. Tá ok? Alguma dúvida, turma? Não, professor, muitíssimo obrigado pelo esclarecimento. E aí, Rose, alguma dúvida? Alguma dúvida, turma? Aqui, só uma curiosidade, o Eduardo. Com relação a essa matéria que soltou, né, esses dias aí, ontem, hoje aí no Senado, com relação a essa reforma tributária aí, na sua opinião aí, você acha que isso vai ser bom? Ainda não tenho opinião formada, não, mas isso deixa eu estudar um pouquinho mais, estudar no sentido assim, que eu acho que tem que ter, tem, tá? Mas eu ainda não consegui ver para que lado que isso vai ser bom ou ruim, porque existem lados que vamos ter resultados positivos e lados que vamos ter resultado negativo. Mas deixa eu fechar meu senso crítico disso, eu te falo. Beleza, então, aguardo. Tá, Jô. Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Então, um beijo no coração para todos vocês, um bom feriado aí de Nossa Senhora Aparecida, para aqueles que são devotos dela, como eu, rezem bastante, aqueles que não são devotos, rezem do mesmo jeito para o Deus de vocês, fiquem com Deus e até